Olá, guerreiros do home office, aqui é Daniela Sanches, sou psicopedagoga e venho falar para vocês um pouquinho mais sobre home office com crianças pequenas, até uns 3 aninhos de idade, porque é a minha realidade, é o que eu vivi ano passado, que eu tenho que viver de vez em quando também, trabalhar em home office, e eu sei quanto é difícil, eu conheço essa dificuldade, essa dor que é trabalhar perto do filho pequeno e não poder dar atenção para ele o tempo todo e ele querer te exigir atenção e você não pode, você tem que cuidar, você tem que fazer seu trabalho, você tem que cuidar dele, fazer os afazeres domésticos, muitas vezes sem muita ajuda, né, para cuidar do seu filho pequeno. E por isso que hoje eu venho trazer mais uma aula aqui para vocês. Para ver se de alguma maneira pode estar ajudando, pode estar contribuindo aí para a melhora do seu home office, deixar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais produtivo também e uma vida mais leve, né? Que é o que a gente quer. E aí eu gostaria de saber de vocês como tem sido o home office para vocês, como tem sido o home office com seu filho pequeno, seu filho, sua filha, se tem sido muito difícil, você tem tido ajuda, não, o esposo tem que trabalhar ou você não tem ajuda, né, do esposo ou de outra pessoa para você poder trabalhar enquanto alguém cuida do seu filho, para você trabalhar. E aí eu gostaria de pedir que você deixasse nos comentários e sugestões também de outros vídeos. E aos poucos a gente vai trabalhando aqui pra gente poder fazer o canal bem legal aqui pra vocês, tá bem? Eu gostaria de falar um pouquinho de como que eu me sentia. Eu me sentia, né, no início, como se eu estivesse tendo que equilibrar vários pratos, sabe? Quando você tem que equilibrar vários pratos e de repente todos caíam no chão, se quebrava tudo e isso daqui é só uma metáfora, mas era essa sensação que eu tinha e parece que tudo se quebrava e eu caía no choro e desesperado porque realmente eu não estava sabendo lidar com tudo aquilo, todo aquele estresse que isso estava me levando a uma crise de ansiedade e muito estresse mesmo, assim, eu gritava muito, chateada, gritava com meu filho, com meu esposo, com todo mundo, porque eu estava realmente uma sobrecarga emocional muito grande, porque eu não estava conseguindo lidar com toda essa situação que eu estava passando. Mas enfim, eu tinha essa sensação de cansaço também sem fim. Eu tinha que correr para lá e para cá o tempo todo e a gente que tem criança pequena, a gente sabe, né? Eles pedem a gente, quando ainda não usa o banheiro, a gente tem que ir trocar uma fralda, dar mamadeira, cuidar do bebê e tudo mais. Quando eles crescem mais um pouquinho, a gente já faz o desfraude, aí eles já pedem para ir no banheiro, a gente tem que sair correndo, deixar tudo e assim vai. Com criança é desse jeito, então era muito difícil. Ainda mais quando eu ainda não tinha uma rotina estabelecida, eu sofri bastante para poder me organizar em relação a isso. E o meu filho, ele pedia muita atenção, eu acabava que não fazia nenhuma coisa, nem outra direito, né? Eu não conseguia nem trabalhar direito, porque quando eu tava bem ali, concentrada, fazendo minhas coisas, aí o meu filho ia lá, me chamava e começava a chorar, e eu falava, meu filho, por favor, mamãe tem que trabalhar, deixa a mamãe trabalhar aqui. Aí que ele começava a chorar, abrir o berreiro, aí eu tinha que parar tudo pra ir lá acalmar ele. E aí ele não entendia porque eu tava ali em casa e não podia cuidar dele, e era bem difícil assim mesmo. Por isso que eu quis criar esse canal para ajudar também outras mães que passam por isso, porque realmente é muito complicado. E eu perdi a conta, né, de quantas vezes eu tinha que ficar interrompendo meu trabalho para ir ali cuidar dele. E eu sei, gente, que eu não sou a única, né? De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Catu, publicada no site da Exame.com, 9 em cada 10 mães de home office também acumulam o cuidado com os filhos, sendo que 1/3 dessas mulheres precisam cuidar dos seus filhos sozinhas. E aí é bem complicado, a gente sabe como é difícil. Um outro artigo publicado no site do jornal Tribuna Online falou de uma outra pesquisa feita pela startup People. Também afirmou que a experiência do trabalho remoto tem sido mais difícil para as mães e que a maioria das mulheres entrevistadas disseram estar com a saúde mental mais crítica.
Então, realmente, é o que eu estava falando, crise de ansiedade, de estresse, sofrendo muito porque eu não estava conseguindo dar conta de uma coisa nem outra. Muitas mães também estão passando pela mesma situação. E parece que tudo é ainda mais complicado quando as crianças ainda são muito pequenininhas e que não entendem, a gente tenta conversar e tudo e elas não entendem, é mais complicado ainda. E uma das minhas maiores dificuldades foi organizar o meu horário e estabelecer limites na minha rotina. E a primeira coisa que eu tive que fazer para estabelecer um limite é a minha dica de hoje, que é defina um horário limite para finalizar o seu trabalho diário. Então eu começava a trabalhar em torno de 8 horas da manhã. E aí eu ia, trabalhava 2 horas pela parte da manhã, depois 2 horas pela parte da tarde e 2 horas pela parte da noite. Essas 2 últimas horas para mim era a mais difícil. Por isso que eu vou mudar aqui o sol. Vou colocar aqui. Eu tô com o apagador aqui e tô apagando com a mão, né? Aqui a lua. Eu via o dia amanhecer e via a noite escurecer e parecia que eu não tinha feito nada. Só trabalhar e correr pra lá e pra cá dentro de casa pra tentar dar conta das coisas que eu tinha que fazer. Isso que era bem complicado pra mim. Então, essas 2 últimas horas eram as mais difíceis do dia, né? Que eu tentava trabalhar ali em torno de 10 horas da noite até meia-noite, 1 hora da manhã às vezes. Chegou às vezes eu trabalhasse até 1 hora e meia da manhã, porque eu não tinha conseguido trabalhar direito durante o dia. E por que que eu fazia isso, né? Eu acho que a maioria das mães tentam fazer isso, trabalhar enquanto os filhos estão dormindo. Só que o que acontece? Acaba que sendo muito cansativo também pra gente, porque a gente não, se a gente for fazer isso só enquanto eles estão dormindo, acaba que a gente tem que trabalhar de noite, tem que tentar trabalhar pela parte da manhã antes deles acordarem. Então, às vezes eu fazia isso, por exemplo, levantava 6 da manhã, mesmo eu tendo ido dormir meia-noite, meia-noite e meia, eu tentava levantar 6 da manhã muitas vezes e trabalhar já para poder adiantar um pouquinho antes dele acordar. Nem sempre eu conseguia, eu ficava muito cansada porque eu tinha dormido tarde na noite anterior. Então, às vezes, e muitas vezes eu acabava acordando em torno de 7, 7h30, 8 horas. Às vezes eu levantava sempre 6 horas só para fazer uma mamadeira para ele, que senão ele chorava, ele tinha já esse costume de tomar mamadeira 6 horas da manhã, quando ele ainda era mais novinho. Hoje ele já não toma mais essa mamadeira de 6 horas. E aí eu tinha que levantar, dar a mamadeira dele e voltava a dormir um pouco, porque eu não estava aguentando, porque eu fui dormir muito tarde na noite anterior, tendo que tentar colocar meu expediente em dia, né? Então, era isso que acontecia comigo. No dia seguinte, como eu falei, eu estava morta, né, de cansada, não conseguia levantar antes das 7 horas. E quando eu passei a estabelecer o meu horário limite, muita coisa melhorou para mim. Hoje, meu horário limite de trabalho de home office é entre 18h30 e estourando às 19 horas. Mas assim, não é todos os dias, é de segunda a quinta-feira. Porque na sexta-feira eu tento terminar meu trabalho em torno de 5h30. Eu tento fazer de tudo para chegar às 5h30 eu já ter terminado. Porque eu sou adventista, então eu guardo sábado. Então esse horário de depois do pôr do sol eu já não trabalho mais. Mais de segunda a quinta, muitas vezes eu trabalhei até meia-noite, 1 hora da manhã, e no outro dia eu tava ali. Não aguentava nem pé direito, com a cabeça pesada, por isso que eu ficava ainda mais estressada, mais chateada. Outra hora, eu acho que a próxima aula eu vou falar só sobre isso, da importância de você dormir bem, para você também melhorar a sua produtividade no seu home office, porque aí quando vocês verem quanto que o sono influencia no nosso dia a dia, na paciência com o nosso filho, nossa gente, aí foi quando eu passei a melhorar bastante, quando comecei a estudar sobre isso. Então, como eu falei, hoje meu horário limite é entre 18, 18h30, estourando 19 horas. E passou disso, eu tento de tudo. Se extrapolou esse horário, E aí o que eu faço? Eu me organizo para não extrapolar esse horário. Faço de tudo para não extrapolar esse horário. E se por um acaso acontecer, daqui a pouquinho eu vou explicar o que acontece, o que eu faço, né?
Mas assim, é uma exceção e não uma rotina. Trabalhar entre 22 e 24 horas. Pode ser que de vez em quando eu precise trabalhar esse horário entre 22 e 24 horas. Se foi um dia realmente muito puxado, eu tive que ir no médico, meu filho, fazer alguma coisa, não sei, uma consulta, e realmente eu não tive como trabalhar aquele horário. Às vezes eu ainda trabalho entre 22 e 24, mas realmente é exceção, não é mais regra para mim. A regra é eu finalizar quanto antes meu trabalho. E por que eu faço isso? E aí eu vou falar para vocês. Segundo o Instituto do Sono, ele diz que, apesar da flexibilidade ser uma das vantagens de trabalhar em casa, quando você se esforça para cumprir o horário de trabalho da forma mais disciplinada possível, fica mais fácil separar a vida profissional da pessoal e ter realmente uma sensação de descanso quando o trabalho acaba. Acho que era por isso que eu também me sentia tão cansada. Eu amanhecia e terminava meu dia sentada na cadeira, minha cadeira ainda bem desconfortável, não tinha uma cadeira ainda boa para trabalhar. E parece que eu não tinha feito nada no meu dia, a não ser trabalhar, cuidar do meu filho, não fiz nada pra mim, não fiz nada que eu gostasse, não assisti um filme, não fiz nada que eu gostasse. Então, os dias se tornavam pesados, sabe? Sem brilho, sem alegria. E além disso, ainda tinha o risco de não conseguir terminar o meu trabalho naquele dia, se eu deixasse para fazer entre 10 horas da noite e meia-noite. Por quê? A internet poderia cair, eu sei que pode cair para todo mundo, mas e naquele dia que todo mundo conseguiu trabalhar durante o dia, né? Os seus outros colegas que estão em home office também conseguiram trabalhar, produziram bem, aí chegou a noite, justamente essas 2 horas que estão faltando trabalhar, cai a internet e você não consegue. Sua produtividade em relação aos seus colegas já vai ser mais baixa, né? E se eu tivesse alguma dúvida também, eu não poderia perguntar de ninguém naquele horário. Eu não ia incomodar algum colega ou a minha chefe para tirar alguma dúvida entre 10 horas da noite e meia-noite. Não fazia isso. Também poderia me causar insônia, ficar trabalhando até tarde, porque a gente sabe que as telas, elas atrapalham também a gente pegar no sono, muitas horas de tela. O ideal é a gente desligar celular, televisão, computador, qualquer tela assim, pelo menos 1 hora antes de dormir. E aí, então, se eu ficasse até tarde assim trabalhando, findava que eu estava no outro dia muito cansada, porque eu não conseguia dormir direito, simplesmente por isso, porque a minha cabeça parecia que continuava trabalhando, lembrando às vezes do que eu estava fazendo durante o dia. Eu podia também perder o horário de levantar no dia seguinte. Por mais que eu me esforçasse levantar, às vezes, 6 horas para poder trabalhar um pouquinho mais cedo, muitas vezes eu perdi o horário porque eu só ia lá, desligava o alarme porque eu estava morta de cansado, queria dormir mais um pouco, meu corpo pedia e aí eu acabava dormindo um pouquinho a mais. O meu rendimento então caía no dia seguinte porque eu me sentia mais cansada, estressada e com menos paciência ainda para cuidar do meu filho. Isso daqui para mim, a paciência, a falta do sono, um sono de qualidade, deixa a gente muito estressado, muito sem paciência. Isso daí atrapalhava muito o meu dia a dia. Então, à medida que eu comecei a estabelecer esse horário limite de trabalho, e aí eu conseguia dormir um pouco mais cedo por conta disso, em vez de 10 horas ainda terminar umas 2 horas de trabalho, eu estava já me ajeitando para dormir pra estar umas 10h30 indo dormir. Gente, aí no outro dia eu conseguia acordar bem mais cedo, tipo umas 5h30, né? Umas 5h30, mais tardar 6 horas, e aí eu conseguia iniciar meus trabalhos mais cedo, isso daí me deixava muito mais disposta. A memória, então, ela pode ficar prejudicada também, e tudo isso faz com que a nossa produtividade diminua, se a gente não conseguir ter uma boa noite de sono, né? E não ter um horário, assim, limite pra gente terminar o nosso trabalho. E também o importante também de você estabelecer esse limite é você tirar um tempinho para você mesmo, porque também a gente merece, né, um tempinho para o marido também, depois que o filho já dormiu, a gente tem um tempinho também para descansar, para fazer o que a gente gosta, comer uma pipoca, assistir um filme, fazer algo que a gente gosta, realmente faça o nosso coração alegre, né, naquele dia. Mas assim, tem aqui um porém, né? Se por acaso acontece algo e eu não consigo finalizar, né, até o meu horário limite, como eu falei, eu posso tentar trabalhar nesse horário entre 10 e meia-noite,
Mas eu também, se eu ver que realmente eu já tô cansada, isso vai prejudicar o meu dia de manhã, no dia seguinte, o que eu faço? Eu, no dia seguinte, pela parte da manhã, eu entro em contato com a minha chefe, aí eu explico pra ela, eu falo, olha, chefe, eu não consegui terminar meu trabalho ontem, eu tive tal e tal dificuldade, mas essas 2 horas que estão faltando, eu vou pagar no final de semana, no domingo, ou se não, no próximo feriado. Eu faço esse acordo com ela, ela tem essa confiança em mim, depois eu vou lá, pago direitinho e depois eu informo pra ela, olha, eu trabalhei domingo agora essas 2 horas que estavam faltando, ou se não no feriado, e assim eu consigo manter minha produtividade, ser uma ótima profissional mesmo sendo mãe e tendo que cuidar de tudo, eu consigo manter o padrão, vamos dizer assim também, né, de qualidade, vamos dizer assim, no meu trabalho. Outra coisa também que podia acontecer, gente, é que na hora de fazer o meu filho dormir, muitas vezes ele podia demorar para dormir, ou se não acordar chorando. Muitas vezes acontecia isso. Ele já tinha dormido mais cedo, tipo umas 9, 9h30, e aí quando dava umas 10h30 para ele acordava, tinha algum pesadelo, chorava, eu tinha que ir, acalmar ele. Ou seja, era muito difícil eu conseguir terminar esse horário direitinho, entre 10 e meia-noite, trabalhar direitinho. Mas eu quero lembrar para vocês que existem exceções. São pessoas que rendem melhor de noite. Eu sei que tem pessoas que são mais noturnas, pela parte da manhã elas sentem muito sono, não conseguem acordar muito cedo para trabalhar, e aí realmente é importante trabalhar esse horário, entre 10 e meia-noite. Mas aí só a minha dica, né, para pessoas assim, não mexa em time que está ganhando. Se para você tá tudo bem, tá dando tudo certo, ótimo, continue. Só procure dormir um pouquinho mais mesmo pela parte da manhã para você poder descansar e no outro dia trabalhar direitinho. O que não dá para fazer é isso, né? Você trabalhar, acordar às 6 horas da manhã e ir até meia-noite trabalhando seguido, assim, fazendo tanta coisa que a gente tem que fazer durante o dia. E aí realmente isso daí vai te prejudicar muito na sua produtividade. Então o importante é você se conhecer, de maneira que possa fazer o seu melhor. A gente se conhecendo, eu sabia que aquilo ali estava me prejudicando, eu fiquei até tarde, no outro dia estava trazendo várias consequências ruins para mim, então foi quando eu passei a trabalhar um pouquinho e finalizar o meu trabalho um pouquinho mais cedo, mesmo que eu tivesse que trabalhar perto do meu filho durante o dia, algumas horas, enquanto ele estivesse acordado, que a gente sabe que é difícil, mas mesmo assim valia a pena, porque eu conseguia finalizar meu trabalho mais cedo. Por isso, gente, lembrando da minha dica de hoje defina um horário limite para finalizar seu trabalho diário, tá bom? Isso daí realmente é muito importante. E antes de finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês. Eu, no meu primeiro vídeo, disse que eu não ia estar falando muito de Bíblia e tudo mais, mas realmente eu acredito que a Bíblia tem mensagens maravilhosas pra gente, de encorajamento, e por isso que de vez em quando eu vou estar trazendo sim para vocês, ou uma outra frase também que possa estar trazendo um ânimo aqui para vocês, tá bem? Eu vou pegar aqui. Tá lá em Josué 1:9, o meu versículo de hoje, tá? E diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, gente, não desanimem, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, Deus está ao seu lado, aonde quer que você vá. Por mais que às vezes nessa difícil tarefa de trabalhar, a gente se sinta, né, em home office, a gente não está vendo os outros colegas, a gente tem que lidar com toda essa situação difícil, por mais que isso pareça solitário, saiba que existe um Deus bem maior lá no céu e Ele está aqui também ao seu lado, te ajudando, você não está sozinho. Sempre busque, peça a Deus e Ele vai te orientar e vai te ajudar em todos os momentos da sua vida, tá bom? E quem gostou, e quem gostou, deixe um like, deixe aí um comentário, se inscreva no canal, compartilhe e vou estar trazendo cada vez mais coisas boas aqui para vocês, tá bem? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!